Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder mais uma noite ministrar a palavra de Deus. Queria aproveitar que os irmãos estão me olhando, né? Olhando para cá. Se você puder colocar sobre seus pés, quero ler um texto junto com você. Deus abençoe a vida dos irmãos, os irmãos que estão pela primeira vez, você que já é de casa. Quero agradecer ao pastor Flávio pela confiança de nos poder trazer esta oportunidade. Meus irmãos, o texto que eu queria conversar com você nesta noite está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, texto muito conhecido. Vou repetir, eu gosto de falar acerca de texto conhecido porque é algo que você já conhece. Talvez eu não venha falar algo novo, tudo que você já sabe, mas certamente a palavra de Deus ela vai nos fortalecer nesta noite. Amém? Então abra sua Bíblia, Atos capítulo 3, verso de número 1 até o verso de número 10 somente. Estou lendo aqui na Almeida Revista e Corrigida. O texto ele vai dizer assim, está aqui na tela também, tá bom? Se você preferir. Pedro e João subiam juntos ao templo, a oração, a nona, e era trazido um varão, algumas traduções um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Somente até aqui. Pode se assentar, por gentileza, dando glória ao nome do Senhor. Eu quero de forma bem pausada compartilhar essa narrativa bíblica, registrada pelo doutor, pelo médico amado, evangelista Lucas, no capítulo de número 3. É do nosso conhecimento e sabemos que naqueles dias a pregação de Jesus estava incomodando as autoridades religiosas da época. Por quê? Porque a pregação de Jesus, falamos nesta manhã acerca disso, era a verdade expressa de forma natural e na sua complexidade, mas de forma mais objetiva possível. Ou seja, tudo quanto Jesus falou era verdade. E diga-se de passagem, a verdade, ela gera um certo tipo de incômodo para aqueles que estão vivendo na contramão daquilo que é a verdade. E na narrativa de Atos 3, nós encontramos a história de um homem que a Bíblia diz que era coxo de nascença, ou seja, desde o ventre da sua mãe. Só que em um determinado dia, em um encontro inesperado, porque ele não estava esperando que aquilo fosse acontecer, para ele era um dia comum, natural, um dia de pedir esmolas, mas não sabia ele que ele receberia algo muito maior do que aquilo que ele estava pedindo. Muito além das moedas, ele receberia o milagre na transformação da sua vida. E foi isso talvez que aconteceu na tua vida, na tua história, porque eu posso comentar e falar de mim. Isso aconteceu comigo. Eu estava como este moço à porta da esperança, esperando algo acontecer na minha vida, algo simples e natural, que eu fosse liberto das drogas, que aquele vício passasse de mim. E Jesus, ele fez algo muito maior do que aquilo que eu estava pedindo. Aquele moço recebeu algo muito maior do que aquilo que ele estava pedindo. Ele não recebeu algumas moedas, ele recebeu a cura pelo nome de Jesus. E esta história, essa narrativa bíblica, ela vai falar de fé, de transformação e também do poder que há no nome de Jesus.
No Novo Testamento, nós entendemos e sabemos que o templo de Jerusalém, lá em Jerusalém, naqueles dias, era o centro da vida religiosa judaica. Era um lugar de adoração, de ensino e também de muitos sacrifícios. Havia muitas portas no templo, portas importantes, vários nomes que poderíamos citar e comentar, mas o que nós queremos falar é acerca dessa porta, a porta chamada Formosa. Alguns acreditam que era chamada também a porta de Nicanor, mas isso não vem ao caso. Mas o interessante, nós sabemos que essa porta era uma porta muito bela, muito atrativa, muito chamativa. Era como se fosse um cartão postal naqueles dias. Essa porta, na verdade, ela era feita de bronze de Corinto, um bronze polido, um bronze muito bonito que chamava a atenção para todos que olhavam para ela. Uma porta de pelo menos 20 metros de altura, 25 metros de largura. Para que ela fosse aberta, precisava de pelo menos 20 homens. E tinham que ser homens fortes para abrir essa porta. Então, por isso, esse local era um local estratégico, para que aquele moço estivesse ali. Por isso, eu já deixo um adendo para nós. Não existe nada na Bíblia que esteja ali por coincidência ou por acaso. De igual modo, na sua vida, não existe nada que esteja acontecendo hoje que seja por coincidência ou por acaso. Tudo que está acontecendo hoje com você, na sua vida, na sua história, existe um porquê, existe um plano e um propósito de Deus por detrás de tudo isso. Talvez você não entenda, talvez eu não compreenda, não entenda, porque de fato nós não compreendemos os planos que Deus tem para a nossa vida. Nós não temos esta capacidade, mas nós entendemos que tudo que acontece, vai Paulo escrever aos irmãos que estavam lá em Roma, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então fica tranquilo, descansa o teu coração. Se talvez hoje você esteja vivendo um momento difícil, um momento de adversidade, um momento que não esteja sendo tão agradável, mas saiba de que Deus, Ele está cuidando de você neste momento, nessa tormenta, neste seu momento crítico. Deus está fazendo algo extraordinário, como fez na vida desse moço. Esse moço jazia à porta de uma porta muito bela e formosa, uma porta muito bonita, mas ele não via a beleza da transformação divina ainda acontecer na sua vida, até o dia em que ele teve encontro com Pedro e João, que passaram naquele lugar, naquele exato momento, 3 horas da tarde, e aquela situação que ele estava vivendo foi mudada, a sua rotina, o seu roteiro foi mudado por causa da vida de alguém que tinha o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Daí eu já entendo uma coisa que é muito importante para nós. 2 coisas eu posso comentar aqui dentro do texto. Eu posso falar de Pedro e João, que estava subindo a oração 3 horas da tarde, e posso falar um pouco acerca da vida deles. E posso também usar a vida desse coxo que estava sentado na porta do templo chamada Formosa, porque nestas 2 ocasiões, nestes 3 personagens, na verdade, estamos nós inseridos dentro dele também. Por quê? Você, eu, nós podemos ser aquele. Já fomos talvez um dia que estava à porta do templo mendigando, pedindo algo, e recebemos algo muito maior. Só que hoje nós estamos em uma condição um pouco mais privilegiada. Qual? Nós hoje somos Pedro e João, que estamos subindo a oração. Em algum determinado momento da nossa vida, nós estamos subindo para algum lugar, fazendo alguma coisa, e é neste momento que Jesus, ele pode usar a nossa vida para alcançar alguém, para mudar a vida de alguém, para mudar o roteiro na vida de alguém, como aconteceu com a vida desse moço. Então, dentro dessa passagem nessa noite, meus irmãos, não vou me alongar muito, prometo aos irmãos, vou ser breve. Eu quero compartilhar de pelo menos 6 lições práticas e objetivas que nós podemos aplicar sobre a nossa vida dentro do texto quando nós fizemos essa leitura, do capítulo número 3, do verso 1 ao verso 10. E compartilhe estas 6 lições, entrega a minha oportunidade, e você vai sair daqui certamente fortalecido pelo poder da palavra de Deus. O homem à porta formosa, ele nasceu coxo. Ele era dependente das pessoas. Ele estava acostumado com aquela sua rotina. A Bíblia vai nos narrar essa história. Então, é uma história que você precisa prestar bastante atenção para você não perder nenhum detalhe. Então, por favor, peço somente 35 minutos do seu tempo. Você consegue prestar atenção aqui em mim? Sem desviar a sua atenção, sem desviar o foco, sem deixar que a sua mente ela vá para algum outro lugar. O amém foi fraco, eu vou falar de novo. Você consegue por pelo menos 35 minutos dar sua total atenção à palavra de Deus que estará sendo ministrada nessa noite? Amém. Pois bem, vamos partir para a palavra de Deus. Imagina você, alguém que está vivendo há anos, dependendo de alguém para se locomover, para sobreviver. E certo dia,
em um determinado momento, alguém lhe oferece algo muito maior, muito melhor do que aquilo que ele estava pedindo. Alguém não lhe oferece moedas, alguém não lhe oferece dinheiro, alguém não lhe oferece nada paliativo, mas alguém vai lhe oferecer a capacidade de andar e recomeçar novamente a sua vida, porque é isso que aconteceu na vida desse moço. E essa mudança radical que aconteceu na vida desse coxo representa também aquilo que Deus fez na minha vida e fez também na tua vida. De que maneira ele fez isso? Nós estávamos caminhando em direção a um abismo profundo, nós estávamos caminhando em direção à nossa perdição, mas um dia Cristo Jesus, ele nos alcançou, ele mudou a nossa rota, mudou o nosso roteiro, nos tirou do caminho que nós estávamos trilhando, ele nos tirou de um charco de lodo e nos colocou sobre a rocha, que é o próprio Cristo Jesus, e transformou a nossa vida. Então o primeiro propósito, a primeira situação que nós vamos perceber dentro desse texto, ou a primeira lição, como você preferir, é a oportunidade que nós encontramos nas rotinas, ou na rotina da nossa vida e também na nossa história. Verso de número 1, acompanhe comigo. Pedro e João, daqui temos duas informações. Pedro e João subiam juntos ao templo, a oração da hora nona, que eram 3 horas da tarde. E eu percebo algo aqui, irmãos, e percebo que para nós precisamos ter também esta constância. A Bíblia diz que eles subiam juntos, ou seja, estavam em concordância. O que a Bíblia diz acerca de concordância? Aquilo que 2 ou 3 concordarem aqui na terra, pois pronto, era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam subindo para a oração. Então eu percebo, irmãos, que esta rotina ela tem que acontecer na minha vida, tem que acontecer na sua vida também. Em algum determinado momento que você estiver indo para a oração, algo pode acontecer. Deus pode tomar a tua vida para que cenários sejam transformados e sejam mudados também. Eu percebo, irmãos, que na Bíblia Sagrada não existe nenhum ponto que você possa olhar, examinar e ver que aconteceu algo extraordinário sem que antes acontecesse o caminho da oração, o caminho em que nós nos humilhamos diante de Deus, o caminho em que nós colocamos diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e entendemos que Ele é soberano e que Ele pode fazer através de nós aquilo que nós não podemos, porque isso aconteceu na vida destes 2 homens de Deus, Pedro e João. Eles aproveitaram a oportunidade. No verso de número 2 diz: e era trazido um varão, um homem, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham ou colocavam à porta do templo chamada Formosa. Para quê? Para pedir esmola aos que ali entravam. Como eu já disse, era comum, aquele lugar era um ponto estratégico, porque todas as pessoas que iam ali, elas tinham esse hábito, era um lugar de sacrifício e de adoração. Então era comum que as pessoas fossem ao templo para oferecer a Deus sacrifícios, adoração, e ali também levassem as suas ofertas. Então entenda, irmãos, que reino de Deus, servir ao Senhor, exige e sempre vai exigir de nós adoração, sacrifício e ofertas. Vou repetir, adoração, sacrifícios e ofertas. Não somente oferta financeira ou monetária, não. Mas a nossa vida, ela tem que estar à disposição do nosso Senhor, para que o nome dele seja glorificado através de nós. Nós, a igreja de Cristo, ela é um elo que faz conexão direta com o nosso Deus. Então, todas as vezes em que você estiver disposto, disponível, Deus vai usar a tua vida para que o nome dele seja glorificado, para que vidas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo, para que o milagre aconteça na vida de alguém através de você. Nós somos, como diz a canção, agentes de milagres. Então cabe a nós entendermos as oportunidades na rotina corriqueira da nossa vida. Nada é por acaso. Eu comento isso sempre com a minha esposa, que nós, cristãos, servos de Deus, quando nós temos a oportunidade de passear, eu um dia comentei isso com ela, falei: olha, servo de Deus, cristão, aquele que está na presença de Deus não passeia. Ela ficou brava comigo, mas como assim? Eu expliquei melhor, porque todas as vezes que você tiver a oportunidade de estar em algum lugar, você não está a passeio, você está ali por um propósito. Eu estou na praia você continua sendo crente, meu irmão. Onde você estiver, você continua servindo a Deus. Então lá você está cumprindo um propósito. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus vai preparar alguém para você falar do amor dele. Deus vai preparar alguém para você estender a mão e orar. Deus vai preparar algum momento, alguma circunstância, alguma ocasião, Iderval, para que nós possamos ser agente de milagre na vida de alguém. Foi o que aconteceu com Pedro e João.
Irmão, a nossa vida ela precisa girar em torno de um propósito. Nós não podemos permitir, no curto período de tempo que nós vamos passar aqui nessa terra, a Bíblia diz que alguns vivem até os 70, o que passar disso é canseiro e enfado. Está entendendo? Tem uns teimosos, como diz o pastor Flávio, que vai até os 100, fazendo hora extra aqui. Mas, irmãos, glorifica a Deus se você já está chegando aos 70. Né? Eu duvido aqui. Eu duvido alguém que, aqui nesse lugar, meu irmão, que está chegando aos 30, aos 35, que não sinta uma dorzinha crônica de manhã, uma dor nas costas, é um ai, um ui. Eu duvido, meu irmão. Está entendendo? Então agora você imagina quando estiver chegando perto dos 70. Por isso, cuida bem do seu corpo, cuida bem porque você precisa chegar pelo menos até os 70, meu irmão, para você cumprir esse sal. Mas uma coisa é verdade, irmãos, nós percebemos que quando o roteiro da nossa vida parece que está meio estático, está meio parado, parece que nada está acontecendo. Preste atenção no texto que nós acabamos de fazer a leitura. Ele era colocado que todos os dias. Imagina essa rotina. Imagina este cenário todos os dias. Imagina como está a mente desse moço. Todos os dias a mesma coisa. Todos os dias alguém colocava ele na porta do templo. Todos os dias ele tinha que pedir esmola. Todos os dias ele tinha que se sujeitar àquela humilhação. Todos os dias eu imagino que alguém tinha que ir até lá, retirar ele de lá, levá-lo para a sua casa. Todos os dias alguém tinha que fazer algo pela vida dele. Todos os dias. Acontece isso conosco também. A Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o nosso coração. Quantas das vezes nós passamos por situações e momentos em que todos os dias parece que a mesma coisa está acontecendo, parece que nada muda, parece que nada está acontecendo, e temos a nossa mente levada a pensar que Cristo, que o nosso Deus, Ele não está atentando para a nossa vida, que Ele não está prestando mais atenção em nós. Mas eu quero dizer para você que em todos os momentos da nossa vida, o Senhor, Ele continua olhando para cada um de nós, como diz o Salmo 34:15, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Você foi justificado por Cristo, então Deus está olhando sim para você. Ele vê a tua história, Ele vê a tua dor, Ele vê os teus momentos de dificuldade também. Mesmo que pareça repetitivo o teu dia, a tua situação, o teu cenário, Deus ele não se esquece, Deus ele continua cuidando de cada um de nós, como Deus cuidou da vida desse moço. Ele não sabia, mas ele teria um encontro que mudaria a sua história. Ele teria um encontro com um nome que transformaria a sua vida de uma vez por todas. Enquanto os irmãos estavam louvando e adorando a Deus, a irmã cantando acerca das promessas, aquilo que Deus promete de fato, Ele cumpre, Ele não falha. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu para os seus. Eu falo por quê? Porque eu tenho vivido e visto na minha vida de forma literal promessas que Deus fez para mim há mais de 10 anos, irmãos, está entendendo? Só que quando nós desanimamos, quando nós perdemos o foco, quando nós paramos de olhar para Cristo, a nossa vida ela começa a perder o propósito. O propósito pelo qual um dia foi feita alguma promessa para nós. Por que eu digo isso? Porque existem no nosso meio, e eu não vou falar que não é aqui, mas é aqui mesmo, porque Deus está falando conosco nessa noite, pessoas que não estão mais vivendo o propósito pelo qual Deus um dia as chamou. O propósito pelo qual um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário te chamou para cumprir a sua vocação. Existem pessoas aqui que têm um dom do louvor, da música, da ministração, de pregação da palavra, tem um dom de ensino, mas hoje você está meio parado, hoje você está meio estagnado, hoje você está meio, sei lá, sabe, deixando de fazer o que um dia Deus te chamou para fazer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, é tempo de você se levantar e andar, e sair da porta do templo, é tempo de você viver o milagre do chamado que Deus tem para a tua vida e para a tua história, porque nós estamos vivendo já, irmãos, diga-se de passagem, os nossos últimos momentos aqui, o nosso tempo está acabando, é como aquela ampulheta, a areia já está chegando ao seu final. O que está acontecendo no mundo hoje é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Então, irmão, é momento de nós despertarmos, abrirmos os nossos olhos e entendemos que o Senhor, Ele quer usar a nossa vida para cumprir o seu propósito. Deus pode usar momentos comuns para fazer coisas extraordinárias. Foi isso que aconteceu com Pedro e João, era um momento comum, eles estavam indo para a oração. E quantos nos nossos dias já não querem mais orar? Já não conseguem mais orar, não querem, não conseguem. Por quê? Porque as limitações às vezes impedem, às vezes o tempo se torna escasso. Às vezes, irmãos, entenda uma coisa, vou te explicar o que eu aprendi. Não existe motivação para orar. Alguém fala assim, eu estou sem motivação para orar.
Nunca você vai estar motivado para orar, porque oração é batalha espiritual. Oração é o momento que você vai entrar em guerra, em juízo contra o teu adversário, para clamar a presença do teu Deus sobre a tua vida, para você se fortalecer, para vencer as batalhas do dia a dia. E diga-se de passagem, nós passamos por momentos em que situações que às vezes nós julgamos, olhando com os nossos olhos e pensamos, isso é natural, isso é carnal. Não, não, existem batalhas que são espirituais. E por que nós não vencemos algumas delas? Porque nós estamos lutando com a força do nosso braço. E são batalhas que precisam ser vencidas na força dos nossos joelhos. Não existe, irmãos, ninguém mais forte quando nós estamos de joelhos dobrados. Não existe nenhuma situação que resista um joelho dobrado diante da presença do nosso Deus. Está entendendo? Só que existe um processo para que nós possamos vencer estas circunstâncias. Eles entenderam isso. Efésios 5,16 diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias de fato são maus. Irmãos, entendamos, Colossenses 4,5 diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. O nosso tempo está se findando. Faça planos, tenha projetos, elabore metas para a sua vida. Isso não é errado não, meu irmão. Só que nunca perca o foco e o alvo, que é Cristo Jesus. Nunca perca o foco e o alvo da promessa que um dia Ele te fez. Se você tem dom, tem talento, se essa palavra está falando com você, é tempo de você olhar para dentro de você e recobrar-se. Trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Se lembrar das promessas que um dia Deus te fez. Eu não sei quais foram as circunstâncias que te levaram a chegar aonde você está hoje. A condição espiritual que você está hoje. Mas eu quero dizer para você, devemos estar atentos às oportunidades que o nosso Deus Ele coloca diante de nós. Porque todos os dias nós temos oportunidades. Cabe a cada um de nós aproveitarmos elas enquanto o tempo ainda está nos propiciando isso. Porque vai chegar um tempo em que não haverão obras, em que não haverão mais pregações, em que o que nós estamos vivendo aqui hoje já não vai mais fazer nenhum sentido, porque a igreja vai ser tirada aqui dessa terra. Então, se nós somos candidatos, fortes candidatos ao arrebatamento da igreja, então estejamos nós atentos às nossas atividades diárias e às oportunidades que o Senhor nos tem dado. Segundo ponto que eu percebo dentro do texto, o foco desse homem estava equivocado. É o verso de número 3 que nós fizemos a leitura. Ele, vendo a Pedro e João, ele quem? O homem, o coxo, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Ele queria somente algumas moedas, mas ele não sabia que o que ele receberia seria a cura. Muitas das vezes isso acontece comigo, isso acontece com você. Quantas das vezes nós buscamos, às vezes, nas situações mais corriqueiras da nossa vida, soluções temporárias para coisas que o Senhor Ele quer trazer algo definitivo. Como assim? Eu vou explicar, eu vou melhorar o que eu estou falando. Às vezes nós pedimos algo tão pequeno, mas o Senhor Ele quer transformar situações da nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Às vezes você está pedindo algo tão pequeno, mas Ele quer mudar o quadro todo da tua história. Às vezes nós pedimos para Deus, Deus me liberta só de um vício. Não, Deus não quer só libertar você de um vício. Deus quer te tirar da vida de pecado, te colocar numa vida de santidade e mudar a tua história, para que quando alguém olhe, apontar para você e fale, olha, verdadeiramente, Deus é na vida daquele moço, Deus é na vida daquela moça, porque eu conheci a história dele. Eu vi como ele andava e como ele está andando hoje. Deus, Ele quer mudar, Ele quer transformar a nossa história de uma forma completa. E às vezes nós nos limitamos. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós colocamos Deus dentro de uma caixinha. Nós achamos que o nosso Deus Ele é limitado. Meu irmão, a Bíblia diz que o nosso Deus Ele é imutável. Mas como que eu vivo isso, pastor Guinaldo? Eu preciso alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Não há nada de errado você ter planos, metas, sonhos, objetivos para a sua vida. Só que quando isso, irmãos, tudo isso que nós sonhamos, planejamos e almejamos está em desacordo com a vontade de Deus, nós muitas das vezes passamos momentos de frustração. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos viver o que uma outra pessoa está vivendo. Nós queremos viver um cenário diferente da vida que nós hoje estamos vivendo, nos apoiando, nos apegando a algo que alguém está vivendo hoje. Só que quando isso foge da engrenagem, da simplicidade do Evangelho e daquilo que Deus realmente tem para a nossa vida, nós começamos a entrar em conflitos interiores, conflitos internos, conflitos com nós mesmos. E sabe por que isso acontece? Porque nós começamos a perder o foco, perder o propósito.
perder realmente o significado pelo qual um dia nós levantamos a nossa mão, perder o real significado pelo qual nós saímos da nossa casa num domingo à tarde, 18 horas, e ficamos na igreja até as 8h15. Hoje eu vou ficar até as 9 com os irmãos que estão mais crentes. Amém? Amém, gostei. Segura aí, meu irmão. Está entendendo? Sabe por que isso, irmãos? Porque nós temos que ter um propósito. Eu não posso sair todos os dias da minha casa, os dias de culto na igreja, os dias que eu saio para o meu trabalho, sem um propósito. Ah, vou trabalhar para ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas. Não, esquece, não é nada disso. Não é para isso que nós estamos aqui nessa terra, irmãos. Não é esse o propósito pelo qual Deus, Ele nos permitiu viver, depois de Ele ter nos resgatado da morte. Deus nos deu uma nova vida, para nós cultivarmos essa nova vida, como? Glorificando a Ele através daquilo que Ele já fez sobre cada um de nós, sobre a nossa história, sobre a transformação que Ele trouxe sobre nós. Pedro e João, eles tiveram a vida transformada, mas eles, através da transformação que aconteceu na vida deles, outras pessoas iam ser transformadas também. É isso, o Evangelho é isso. Precisamos alinhar as nossas expectativas com a vontade de Deus. Amém, queridos? Então, em vez de ficar pedindo somente aquilo que é necessário, devemos buscar aquilo que realmente pode transformar a nossa vida. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor, Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe aquilo que você precisa, Ele sabe qual que é a tua, a minha, a nossa necessidade, Ele sabe aquilo que realmente nós estamos necessitando e precisando. Mas sabe o que eu acho lindo do Evangelho de Cristo? É que muitas das vezes nós não recebemos aquilo que nós queremos da parte de Deus, mas nunca faltou para nós aquilo que nós precisamos. Nunca vai te faltar o que você precisa da parte de Deus. Nunca vai te faltar aquilo que você realmente está precisando receber da parte do Senhor. Então não entristeça o seu coração se porventura você ainda não recebeu aquilo que você tem pedido. A Bíblia diz que às vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. Nós não sabemos muitas vezes como orar. Glorifique a Deus porque o Espírito Santo, Ele é que intercede junto ao Pai por nós, com gemidos inexprimíveis. É por isso que nós oramos como convém, como agrada a Ele. Porque o Espírito Santo, Ele leva as nossas orações diante do Pai. Porque por nós mesmos, o nosso pensamento ele é equivocado. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas certa feita, quando Jesus chegou diante do cego de Jericó, se não fosse o Espírito Santo tocar no coração dele, e ele entendesse que quem estava diante dele era aquele que poderia trazer visão para ele novamente. Quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Hein, Marcelo? Eu imagino que se não fosse o Espírito Santo, ele fala, rapaz, eu queria um cão-guia, porque eu não enxergo, né? Eu queria um cão-guia para me ajudar a caminhar pelas ruas de Jerusalém, pelas estradas empoeiradas da Palestina. Mas não, ele falou, Senhor, eu quero ver, eu quero ter vista. Sabe por quê? Porque ele sabia que quem estava ali era Jesus Cristo, aquele que podia mudar a história dele. Então, quando você estiver na presença de Jesus, saiba que Ele pode mudar a tua história. Não peça algo paliativo, não peça algo, algo corriqueiro, algo que vai só por algum momento mudar a tua história. Não. Peça algo que vai mudar, vai transformar a tua vida de uma vez por todas, que é a presença dEle. Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. O Senhor, Ele conhece a nossa necessidade física, material, a nossa necessidade por coisas daqui dessa terra, mas Ele diz, buscai primeiro o meu reino, buscai primeiro a minha vontade, buscai primeiro alinhar o teu desejo, o desejo do teu coração, ao desejo do coração de Deus, porque Ele é quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Terceiro ponto, terceira lição que nós aprendemos, que a expectativa humana versus a resposta divina. Capítulo de número 3, verso 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Como eu já disse, o homem estava esperando receber uma esmola, mas Deus tinha algo muito maior para a vida dele. Meu irmão, Deus tem coisas muito maiores para a vida de cada um de nós. Sabe, quando eu vislumbro a vida que eu vivia lá atrás, quando eu olho para aquilo que Deus já fez na minha vida, aquilo que Deus já fez na minha história, na minha casa, na minha família, eu começo a ver que as nossas expectativas, elas estão totalmente equivocadas, porque elas são humanas. Mas a resposta que Deus trouxe para a vida daquele moço, como eu já disse, nós buscamos soluções temporárias, enquanto Deus quer trazer soluções definitivas sobre a nossa história. Algum tempo atrás, estávamos, a minha casa, a minha família, lutando em oração pela vida de um irmão.
de um irmão meu que estava no alcoolismo. Um irmão abençoado, servo de Deus, mas que estava caído, afastado, voltou às bebidas novamente. E por muito tempo nós oramos, orando, e parece que nada aconteceu. E a Bíblia se cumpre até nisso, quando a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. Eu não vou dizer para vocês, sou crente, não posso mentir, que o coração em algum momento pensou em desfalecer. Falei, meu Deus, misericórdia, parece que a oração não está surtindo efeito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor, Ele faz infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle, que opera sobre a nossa vida. Foi o que Paulo escreveu aos Efésios. E há um mês e meio, mais ou menos aproximadamente, o Senhor, Ele começou a trabalhar na vida dele. Ele, por decisão dele mesmo, voluntária. Estávamos pensando até em internação compulsória, por conta do desespero, mas ele tomou a decisão de buscar ajuda, de ir para uma casa de recuperação, para buscar apoio, para lá ele conseguir se estabilizar novamente e voltar a ser o homem que ele sempre foi, um grande homem de Deus, um homem de princípios, de palavra, um homem que Deus tem usado nessa terra para glorificar o nome dele, porque esse é o propósito de Deus sobre a nossa vida, não existe outro. E eu louvo a Deus por isso. Por quê? Porque a expectativa do homem, a expectativa humana, às vezes ela falha, às vezes ela tende a decair, mas a resposta divina, ela vem em tempo oportuno. Deus, Ele está operando na nossa vida, ainda que os nossos olhos humanos não estejam enxergando, não estejam conseguindo ver, vislumbrar o milagre acontecer, mas Ele está trabalhando. Nós não devemos colocar limitação através das nossas expectativas dentro daquilo que Deus pode fazer e operar. Amém, queridos? Quarta lição, estou caminhando, está no poder que há no nome de Jesus. Acompanhe comigo o verso de número 6, 5 e 6, eu vou ler o 5 e 6. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Essa expressão é uma expressão que tem que trazer fortalecimento ao nosso coração. Esse levanta-te e anda foi uma declaração de fé expressada pelos lábios de dois homens que estavam vivendo constantemente na presença de Jesus. Pedro e João, eles não tinham recursos materiais. De fato, eles não tinham ouro e não tinham prata. Há algum tempo atrás, o Papa Inocêncio, quando ele foi visitado por Tomás de Aquino, ao chegar na capela, ele olhou e viu realmente o templo todo adornado, a capela toda adornada em ouro e prata. E o Papa Inocêncio, ele teve a audácia de olhar para Tomás de Aquino e dizer, olha, Tomás de Aquino, hoje a igreja já não precisa dizer que nós não temos ouro e nós não temos prata. E olhou para o belo templo a qual havia sido construído, ornamentado em ouro e prata. Tomás de Aquino, crente para valer da missão Ebenezer, ele olhou e disse, Papa Inocêncio, porém, vocês também não podem dizer, levanta-te e anda em nome de Jesus. Está entendendo? Mais vale ter o nome de Jesus do que ouro e prata. Mais vale ter o levanta e anda em nome de Jesus do que ter recursos materiais. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes nós colocamos nosso Deus, vou repetir, dentro de uma caixinha e achamos que Deus precisa dos nossos recursos, da nossa intelectualidade, da nossa talvez inteligência ou da nossa sabedoria louca para fazer alguma coisa. Não, Ele não precisa de nada disso. Ele só precisa que nós creiamos no poder que há no seu nome. O milagre, ele não aconteceu por poder humano, pela vontade do Pedro e de João. Ele aconteceu por causa do nome de Jesus. Meu irmão, você não está aqui porque você é bonzinho, porque eu sou bonzinho, ou porque um dia, por acaso eu levantei minha mão e entreguei minha vida para Jesus. Não. Você está aqui, está vivendo o que você está vivendo por causa do nome de Jesus, que alcançou a tua história, que mudou a tua vida, que transformou o teu viver, que mudou os teus palavreados, que mudou a tua mente. E está entendendo? É no nome de Jesus. O milagre, ele só acontece na nossa vida por causa do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Filipenses 2, verso 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome
que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus e na terra e debaixo dela. Está entendendo, meu irmão? Não há ninguém que resista ao nome de Jesus, nem no céu, nem na terra e nem debaixo dela. Então no nome de Jesus você vence a luta, no nome de Jesus você vence a ansiedade, no nome de Jesus você vence a depressão, no nome de Jesus você vence os vícios, você vence as vontades profanas que às vezes a mente tenta alcançar. Você vence, irmão, todas as coisas aqui nesse mundo, no nome de Jesus. Por quê? Porque tem poder nesse nome. Está entendendo? Não é por causa de nós, não, nada disso, meu irmão. Ah, mas porque eu estudo muita teologia, e meu irmão, esquece. É no nome de Jesus. Não estou isentando o conhecimento, devemos buscar. A Bíblia diz, Pedro disse, cresçai em quê? Na graça e no conhecimento. Nós precisamos sim do conhecimento, mas a graça é melhor. Não estou pregando aqui a favor da ignorância, não, precisamos sim, mas há poder no nome de Jesus. Olha o que Marcos 16, 17 e 18 diz. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós precisamos voltar a crer no nome de Jesus. Ah, estou com dor de cabeça, ora, põe a mão e ora em nome de Jesus. Estou com uma dorzinha aqui do lado, põe a mão e ora em nome de Jesus. Ah, estou com uma situação, estou ansioso, me põe as mãos e ora. Em nome de Jesus, nós precisamos voltar a ser a igreja que ora, confiando no poder que há no nome de Jesus, meus irmãos. Nós somos cristãos, pequenos cristos, discípulos do Senhor. Então nós precisamos orar com fé, sabendo que há poder no nome de Jesus. Nós não podemos viver uma vida mais ou menos, uma vida paliativa, sabe, uma vida na superfície do evangelho. Ou, como foi dito hoje de manhã, ou nós estamos dentro, ou nós estamos fora. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos do diabo. Desculpa a expressão, não existe outra. Ou nós estamos servindo a Deus, ou nós estamos servindo aos demônios. Não tem como nós andarmos no meio fio, no meio termo, no mais ou menos, vou ver. Não existe, irmãos, para nós, não existe essa possibilidade. Quer viver milagre? Ande com Jesus. Quer viver situações extraordinárias na sua vida? Caminhe com Jesus. Fale com Jesus. Creia no poder que há no nome de Jesus. As nossas habilidades humanas, elas podem até nos conferir algum certo tipo de sucesso ou êxito para essa terra, para os momentos que nós vivemos aqui. Só que somente no poder que há no nome de Jesus é que nós vamos conseguir viver obras maravilhosas que Deus já preparou para cada um de nós. Amém? Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Quinta lição que nós aprendemos a olharmos para esse texto, verso de número 7 e verso de número 8. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem não apenas foi curado da vida que ele estava vivendo, de ser um coxo, mas ele reagiu com alegria no seu coração, demonstrando a sua fé através daquela ação prática que ele estava vivendo. E tomando-o pela mão direita, primeiro ponto nós aprendemos, o levantou. Quem o levantou? O poder que há no nome de Jesus, pela fé que havia no coração daquele moço. E a Bíblia diz, e logo seus pés e artelhos se firmaram. A palavra de Deus, ela é capaz de nos levantar, e o nosso Cristo, ele é capaz de nos firmar, nos dar sustentabilidade, para nós suportarmos as situações aqui nessa terra. Meu irmão, não existe ninguém que permaneça de pé, se não for no nome de Jesus, ao responder de forma imediata a fé que há no nome dele. Você não está aqui, eu falo com conhecimento de causa. Eu vou contar brevemente um pouco do que aconteceu comigo, quando eu estava no vício. Há pouco mais de 16 anos atrás, 17 anos atrás, aproximadamente. Lutando contra a minha própria força, com as minhas próprias forças para tentar deixar de usar o crack.
que estava consumindo a minha vida. E não conseguia. E um certo dia me foi feito o convite. E começou a minha luta ali. A minha batalha começou naquele momento, quando eu coloquei no meu coração que eu precisava sair daquela vida de pecado, daquela vida podre que eu vivia e caminhar com Cristo. E lutando comigo mesmo e tentando não sair para a rua, não usar a droga e tentando de todas as maneiras. E nada acontecia. Parece que eu estava caminhando em vão e indo para a igreja. Mas um dia algo diferente aconteceu na minha vida. Um dia determinado e marcado por Deus. Foi o dia em que eu entendi a palavra que Deus havia colocado na boca de um moço chamado Anderson, que foi lá na casa da minha mãe pregar num culto do lar. Não me esqueço desse dia até hoje. 2008 foi o ano. 2009, perdão, foi o ano. Dia 28 de novembro de 2008. O culto na casa da minha mãe aconteceu e a vida desse moço, sabe o que me chamou a atenção? Porque Anderson, diácono Anderson, conhecido naqueles tempos quando nós vivíamos no mundo como Andinho. Irmão, pensa numa pessoa que eu, na vida errada que eu vivia, eu estava tentando aconselhá-lo para ele sair daquela vida. Olha, coisa de doido. Eu nem era crente, vivendo, fumando crack e falando para ele, rapaz, sai dessa vida. Por quê? Porque a situação que ele andava era muito pior que a minha. Ele já estava dormindo nas construções, isso tendo família, tendo pai, tendo mãe. Dormindo nas construções, vivendo igual mendigo para a rua. Eu ainda trabalhava, ainda fazia minhas coisas normais, minha vida cotidiana. E eu aconselhava ele, rapaz, sai dessa vida, vai para a igreja. Vai. Mal sabia eu que Deus estava preparando para a minha vida. Passou-se um pouco mais de 6 meses, a minha situação já estava chegando quase ao ponto da vida dele também. Só não estava vivendo como mendigo, porque eu sempre tive família que me apoiou. Mas já não estava tendo mais ânimo para trabalhar, para fazer o mínimo, para pagar minhas contas, enfim. E nesse meio tempo, quando eu vi ele na sala da minha mãe, ele pregando, sabe quando eu fiquei, imagino eu, igual aquele coxo, olhando para Pedro e João. Eu fiquei olhando para ele assim, rapaz, olhando e esperando receber alguma coisa, normal, porque eu queria receber o que ele havia recebido. Eu queria que aquilo que aconteceu na vida dele acontecesse com a minha também, porque eu conhecia, eu vi como ele andava. E eu comecei a olhar, ele começou a pregar e falar, e depois da pregação eu entendi algo que Deus estava fazendo na minha vida, falando acerca de sacrifício. Eu entendi que eu estava de fato servindo aos demônios. E naquele dia eu fiz um propósito com Deus, eu falei, Deus, eu quero mudar de vida. Só que sozinho eu não conseguia, eu falei, eu vou buscar ajuda. Eu falei, pastor Fernando, na época congregava lá em Taubaté, na igreja presbiteriana. Falei, me ajuda, eu preciso de uma internação, preciso de alguma coisa para me ajudar. Ele falou, não, tudo bem. Isso era uma sexta-feira, no sábado eu já ia buscar a internação. Só que naquela noite eu não dormi. Naquela noite eu passei a madrugada toda pensando o que eu vou fazer agora, minha vida e minhas coisas. Não tinha nem um passarinho para dar água, nem para dar de comida, mas ficava preocupado, como é que eu vou fazer, como é que vai ser minha vida? Vai, que vida, pensei eu, né? Que vida. Naquela noite Deus falou comigo, que a mesma obra que ele fez na vida daquele moço, ele ia começar a fazer na minha. Naquela noite. Eu falei, mãe, no dia seguinte, de manhã, minha mãe sempre acordou muito cedo, falei, mãe, eu não vou mais para casa de recuperação. Minha mãe encheu os olhos de lágrimas, pensando que eu havia desistido. Só que eu falei, não precisa chorar, mãe, porque essa noite Deus falou comigo. Deus falou que vai mudar a minha história. Deus vai fazer a mesma obra que fez na vida do Anderson. Deus vai mudar a minha história também, o quadro da minha vida vai ser mudado. Sabe o que é isso? A resposta imediata da fé. Eu preciso crer, nós precisamos crer. Eu criei naquele dia. Meu irmão, não me pergunte como, não tem como eu explicar isso para você. No dia seguinte, sábado, eu não sentia vontade alguma. E quando eu lembrava, me dava, náuseas. Eu não conseguia ter mais vontade, o prazer que um dia atrás eu tinha pela droga, pelo cigarro e pela bebida. Deus me libertou naquela noite. E não precisou de nada extraordinário, não precisou de pirofagia, não precisou de um profeta vir, nada disso. Eu orei, eu criei, Deus fez naquela noite algo extraordinário na minha vida, na minha história. Naquele dia, dia 29 de novembro de 2009, eu fui liberto das drogas. Teve alguns percalços no caminho, alguns deslizes, claro que teve, meu irmão. Nós somos carne, nós precisamos constantemente fortalecer o nosso espírito. Mas de lá para cá,
eu só tenho me fortalecido em Cristo e visto que Ele é bom e o diabo não presta. O diabo, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é falsificador. Ele tem enganado a muitos com meias verdades, com verdades relativas. E o mundo tem se alimentado disso. Mas a verdadeira palavra de Deus, ela traz resposta imediata à fé. Naquele dia a minha vida foi mudada, a minha história foi alcançada, porque eu vi na vida de alguém o milagre acontecendo. Então o homem, ele não foi apenas curado, mas ele recebeu com alegria. E a demonstração da sua fé prática trouxe esta evidência. Segundo aos Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Se alguém olhar para a situação, ou olhasse para a minha situação naquele tempo, ele ia falar, rapaz, não vai acontecer nada. E isso aconteceu. Muitas pessoas falaram, aí, rapaz, uma semana ele está com a gente de novo. Isso é fogo de palha, você não quer nada com Deus, não. Não se incomode com isso, não, meu irmão. Viva a sua vida com Deus. Viva por fé e não por vista. Não importa-se com o que as pessoas pensam a teu respeito. Sabe? Construa relacionamento com Jesus. Construa um relacionamento com Deus. Isso vai trazer transformação e mudança para a tua história. Aquele dia aconteceu isso comigo, por quê? Porque eu entendi que eu não podia simplesmente alcançar o milagre e viver a minha vida corriqueira novamente. Eu precisava ter um relacionamento, intimidade, buscar a presença de Deus, a presença de Jesus sobre a minha vida, para que a minha história também fosse mudada. Olha que Êxodo capítulo 15, verso 26 diz, e já vou caminhando para o final, e disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardastes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém, meus irmãos? O Senhor é aquele que nos sara. Quando nós entendemos a palavra dele, quando nós guardamos o nosso coração, fazemos como Davi, esconder a palavra do nosso coração para não pecarmos contra o Senhor nosso Deus, nós começamos a viver cenários extraordinários. Eu não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos, longe disso. Nós estamos caminhando em rumo a uma perfeição, mas enquanto nós vivemos aqui nessa terra, sobre essa carne, sobre essa matéria, o pecado ele jaz à nossa porta, tentando todos os momentos entrar, tentando de todas as maneiras encontrar uma brecha para entrar em nosso coração. Salmo 7:7, 14, tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizestes notória a tua força entre os povos. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Meu irmão, não existe impossível para Deus fazer na minha vida, na tua vida. Não sei qual o cenário que você tem vivido, talvez olhado e dentro das possibilidades humanas, tangíveis, aparentes, você tem olhado, isso não vai acontecer, isso não vai dar certo, isso não vai. Ei, alto lá, para Deus nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. A partir do momento em que você crê em algo, que você acredita que Deus vai operar algo na tua história, algo já começa a acontecer. A fé ela já começa a ser ativada dentro do teu coração. 2 Coríntios 5:17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a gratidão a Deus, ela deve estar expressa na nossa vida, através do nosso testemunho diário, através da nossa conduta, através da nossa palavra. Por quê? Porque alguém está olhando para você, porque alguém está reparando em você, porque alguém está talvez esperando você dar um deslize, para falar, ó, tá vendo? Não falei? Eu não falei? É assim mesmo, meu irmão. Não espere que as pessoas do mundo vão se compadecer se um dia, que nunca aconteça isso em nome de Jesus, que algum dia você se afaste, que você deslize. Eles não vão se compadecer de você. Eles vão talvez falar, tá vendo? Não falei? O que adianta estar na igreja e ficar fazendo isso? O que adianta estar na igreja e ficar vivendo assim dessa maneira? E é isso que muitas das vezes as pessoas elas não conseguem suportar esses apontamentos, essas acusações e essas afrontas da parte do diabo. Mas é para isso que ele veio mesmo, meu irmão. Para afrontar, para acusar. Esse é o papel dele. O nosso papel como cristão é o quê? A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcançará a misericórdia. Então alcançamos a misericórdia quando nós confessamos nosso pecado diante de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós somos seres imperfeitos. Nós estamos aqui porque
A misericórdia de Deus, ela tem nos abrangido de uma forma maravilhosa. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos ao pecado. Por isso que João vai escrever: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se todavia vocês pecarem, vocês têm um advogado junto a Deus. É Jesus Cristo, é o nosso advogado. E uma coisa que eu percebo dentro do texto que nós fizemos a leitura, é que esse milagre na vida do coxo aconteceu simplesmente porque ele creu que aquilo que eles haviam falado começou a brotar dentro do coração dele o sentimento de fé. Por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que se não vê e a convicção daquilo que se espera. A fé, ela nasce dentro do coração a partir do momento em que nós cremos em algo. Mateus 9,35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Está entendendo, meu irmão? Foi isso que Jesus fazia, isso que os discípulos deles aprenderam e isso que eles passaram adiante. Então, aquilo que nós aprendemos com Cristo é o que nós devemos continuar fazendo. Você foi curado de alguma enfermidade? Você foi liberto? Teve a sua vida alcançada, transformada por Deus? Amém? Então faça isso por alguém. Deixa Deus usar a sua vida para fazer isso por alguém também. Esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é para nós continuarmos vivendo a nossa vida como se o milagre fosse só para nós, não. É para que nós venhamos utilizar aquilo que nós recebemos da parte de Deus, seja através do testemunho de milagre que você viveu, seja através da vida extraordinária que Deus tem te proporcionado para alcançar alguém, para que alguém seja tocado também por Cristo. Foi isso que aconteceu com estes moços. E o último ponto, a última lição que eu aprendo, que um testemunho, ele pode transformar outras vidas. Verso de número 9 e verso 10, e eu vou caminhando para o fim. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Aquele milagre não foi somente uma bênção pessoal que aquele coxo recebeu. Percebe-se? No verso de número 8, ele estava à porta do templo pedindo uma... Ixi, os crentes foram embora, misericórdia. Uma esmola, você está aí. Ele estava pedindo uma esmola. Mas a Bíblia diz no verso de número 8, e depois que os seus tornozelos se firmaram, saltando ele, pôs-se de pé, andou, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Meu irmão, ele só queria uma esmola, voltar para casa e dar seguimento à sua vida rotineira novamente no dia seguinte. Mas a Bíblia diz que ele se pôs de pé, ele andou, ele entrou com eles dentro do templo, saltando e louvando a Deus. E o verso 9, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E o verso 10, e conheciam-no, ou seja, eles sabiam quem era, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. O que aconteceu na vida daquele moço atraiu várias outras pessoas ao cristianismo, ao evangelho, até Pedro e João, que estavam precedendo o evangelho de Cristo através da pregação. Se você ler depois a continuação do capítulo 3, eles vão ficar maravilhados com o que estava acontecendo. João capítulo 14, 12 diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Está entendendo? Então os discípulos entenderam isso. Eles entenderam que Cristo já não estava ali presencialmente, mas que o poder de Deus estava sobre a vida deles. Eles não tinham dinheiro, não tinham ouro, não tinham prata, mas tinham Jesus. Eles tinham Jesus que mudou a história na vida daquele moço. E há promessa na Bíblia Sagrada de que Deus ele continua operando milagres através de mim, através de você, através da igreja. Isso é fato, irmãos. Precisamos acreditar nisso. Precisamos voltar a viver milagres. Precisamos voltar a acreditar no sobrenatural de Deus.
Sabe por quê? Porque o meu Cristo, o teu Cristo, ele não mudou. É o que o escritor aos Hebreus, capítulo 3, verso 8, vai dizer. Que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua operando os mesmos milagres e sinais nos nossos dias também. Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, não é a oração do azeite, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A nossa vida, ela precisa ser um testemunho vivo, para que outras pessoas olhem Jesus, enxerguem Jesus através de nós. Isso é fato, isso vai acontecer. Se alguém olhar para você e enxergar Jesus, fica tranquilo, que sem você precisar falar muito, ela vai ser atraída até a presença de Jesus. Isso é fato, isso acontece conosco. Então, quando Deus age na nossa vida, irmãos, outras pessoas vão sim perceber, e tem que perceber essa mudança. É o que Mateus 5,16 diz: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa vida, o nosso testemunho precisa despertar a fé em outras pessoas. Se alguém olhar para mim e me ver sempre cabisbaixo, moribundo, reclamando, brigando com a minha esposa, xingando até o cachorro, vai falar: rapaz, eu não quero nunca ir nessa igreja, não quero nem saber, não vou. Vai falar isso mesmo, irmão. O cara fala: irmão, vamos para a igreja. Ela foi: misericórdia, irmão, vou nada. Vamos lá, irmão, você conheceu meu Deus. Eu falei: não, vou não. Está entendendo? Eu preciso que as pessoas sejam motivadas, despertadas através da minha conduta, através do meu testemunho. As pessoas precisam ver Deus na minha vida, para que nem preciso fazer o convite, para que ela olhe e fale assim: rapaz, isso é diferente, eu preciso conhecer. Eu vou na sua igreja, onde você congrega? Geralmente é assim que começa, né? Onde você congrega? E dá o endereço, irmão. Está entendendo? Então, o nosso testemunho é o que Atos 5,12 vai dizer: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E Atos 19, 11 e 12 vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Está entendendo? Então, as pessoas viam em Pedro, João e Paulo, nos apóstolos, Jesus. Através da vida deles, sinais e milagres aconteciam. Tem discípulo de Jesus aqui? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Então, sinais e milagres também vão acontecer através da sua vida. Quando? Quando você crer, quando você acreditar, quando você fizer a expressão do que a palavra de Deus está dizendo para nós. E dentro do propósito que Deus tenha. Está entendendo? Não vai ficar frustrado, irmãos, porque eu já vivi isso na minha vida, a orar por alguém que estava numa situação delicada, não estava ainda em situação terminal, mas eu orei por essa pessoa, era um amigo meu, um amigo que nós crescemos juntos, o Adailton, e ele veio a óbito. E no dia anterior eu fui lá, eu orei, eu clamei a Deus, só que eu lembro da minha última palavra de oração, porque isso me consolou depois de um tempo, quando eu estava questionando, porque eu fui orar, eu orei e falei: Senhor, levanta ele, porque nós temos esse hábito, a olhar para a vida de alguém que está numa situação difícil, Senhor, faz um milagre, faz uma obra, e nós olhamos, já começamos a olhar lá na frente, o testemunho que essa pessoa vai dar, né? Não, eu estava assim, e estava entre a vida e a morte, e Deus mudou a minha vida, porque Deus faz isso também. Mas e quando Deus não faz? Qual que é a nossa conduta? Qual que é a forma como nós vamos lidar com isso? Eu orei, falei: Deus, salva ele, liberta ele, transforma a vida dele, levanta ele para pregar o evangelho. Oramos, ficamos alegres no momento, ele estava super bem. Saímos de lá, antes de sairmos da casa dele, a casa da mãe dele, ele estava acamado, ele sofreu um acidente. Vou só sintetizar aqui: ele sofreu um acidente, ele foi fazer uma pirueta, mortal, na piscina que estava com pouca água, enfim, quebrou o pescoço, ficou 3 meses na cama. O médico já havia falado que ele não ia voltar a andar, se voltasse seria um milagre, e nós fomos lá orar por esse milagre. E no dia que nós fomos orar, ele falou de um sonho, com um semblante alegre, dizendo: olha, eu sonhei. Ele não era crente, não era cristão, mas aceitou a Jesus, através das nossas idas até a casa dele, porque ele entendeu que Deus estava fazendo algo na vida dele. E o sonho dele foi que ele via uma carruagem
indo até onde ele estava deitado, um sonho anterior à noite que nós fomos orar, e essa carruagem colocava esse moço, que ele não via quem era, mas colocou dentro dessa carruagem e levava ele para um lugar muito bonito. Na hora eu não entendi, mas eu entendi, eu compreendi, falei, deve ser Deus fazendo algo maravilhoso, algo lindo na sua vida. Eu pensei, não falei. Oramos, profetizamos cura, fomos embora. No dia seguinte, estou lá na cidade de Natividade da Serra, 3:30 da tarde, uma quinta-feira, recebo a ligação da irmã dele em prantos, dizendo, o meu irmão partiu. Eu entrei em parafuso, fiquei falando comigo, falei, meu Deus, mas como assim? Nós fomos lá, nós oramos, nós profetizamos na vida dele, ele estava bem. Infecção generalizada, ele estava usando sonda, e a sonda, por ele não sentir dor, durante alguns dias ele já estava urinando sangue, e a infecção generalizada tomou todos os seus órgãos, ele partiu sem sentir. Sentiu dor, mas foi rápido, que não deu tempo nem chegar no hospital. E eu me questionei, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Só que a última palavra que eu usei, nós finalizamos quando nós estávamos orando, Senhor, faz a tua vontade sobre a vida dele. Foi a última palavra que nós usamos, eu, o pastor José Luiz e a minha família que estávamos lá orando por ele, minha esposa. Nós falamos, Senhor, faz a tua vontade. Nós oramos para que ele seja curado. Contudo, faça a tua vontade sobre a vida dele. E a vontade de Deus foi de levá-lo para si. Está entendendo, meu irmão? Meu irmão, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas pensa num velório bonito. Bonito. O semblante dele, meu irmão, olha, eu nunca tinha visto aquilo. Dos poucos velórios que eu fui. Parecia que ele estava dormindo, sorrindo, com um semblante alegre. Não estava nem, sabe, estava corado, não estava nem pálido, branco. As pessoas que foram lá ficaram maravilhadas. Então é algo assim que nós não conseguimos explicar. Mas eu entendo, irmãos, que Deus tem um propósito para tudo na nossa vida. Está entendendo? E aquilo ali me fez entender que não é a nossa vontade. Não é porque nós oramos vai acontecer, não. Mas se for da vontade de Deus, e Deus tiver um plano, Deus pode fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Para concluir minha fala, o que nós aprendemos ao olharmos para o texto de Atos, capítulo 3, até o verso de número 10, porque a partir do verso de número 11, vai dizer que as pessoas ficaram maravilhadas e queriam atribuir a Pedro e João aquele milagre. Foi onde Pedro ele teve sua primeira pregação, dizendo, rapaz, não foi nada disso que vocês estão pensando, não é por causa de nós, é por causa dele, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com você, comigo, meu irmão, é por causa do nome de Jesus que as coisas acontecem, é por causa do propósito que ele tem para usar a nossa vida aqui nessa terra que as coisas acontecem. Então não vai achando que você, que eu, que nós somos melhores que ninguém, achando porque Deus usou minha vida e tal, nada disso, meu irmão, é por causa dele. Nós somos, nós somos aquele jumentinho que ficou amarrado lá que Jesus usou. Desculpa a expressão, mas é uma verdade. Ele usou, porque ele tinha um propósito com a vida daquele jumentinho. Está entendendo? E é exatamente isso que ele faz conosco. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, para sermos usados por Cristo. Então nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que Deus sempre tem algo maior do que nós imaginamos. O moço, ele só queria esmola, ele tinha algo maior. O nome de Jesus é poderoso para transformar toda e qualquer situação. O nosso testemunho, ele pode sim e vai impactar vidas por onde nós passarmos. E assim como aquele homem foi curado e começou a andar, Deus nos chama também para sermos curados, transformados e caminharmos com Ele para uma nova vida. Então Deus ele pode, sim, agir em todo e qualquer momento da nossa vida, da nossa história. E é o que Ele fez comigo e com você. Se você pudesse colocar sobre os seus pés. Muitas vezes buscamos o que é pequeno, enquanto Deus quer nos entregar coisas grandes. E a nossa expectativa humana sempre vai ser contrária à resposta divina, porque Deus sempre faz mais. E o nome de Jesus tem poder para mudar toda e qualquer situação. Pergunta à igreja, o que você tem esperado de Deus para esses tempos, para esses dias, para hoje, não vamos muito longe. O que você tem esperado de Deus para hoje? Será que você hoje, nessa noite, está pronto para receber algo maior do que aquilo que Ele tem proposto para você? Porque Ele pode fazer isso essa noite. Eu não sei o que você tem pedido, buscado da parte de Deus. Mas se você se permitir ser transformado por Cristo, nessa noite, o seu testemunho vai alcançar vidas por onde você passar.
muito além de moedas, você vai receber um milagre que transforma vidas. Da porta da esperança, aquele moço partiu para o caminho da fé. Eu acho isso tremendo. Ele teve um encontro com o nome que transportou a cura para a vida dele. Do chão, ele foi levado para a revolução de um grande milagre na vida dele. Então, nessa noite, eu clamo a Deus que, da mesma maneira, aquele moço teve a vida dele transformada, sejamos nós também transformados, tirados de um lugar e colocados em um lugar de destaque na presença de Deus. Qual que é o lugar que nós podemos alcançar hoje de destaque? É aos pés de Jesus, vivendo o milagre, vivendo a obra maravilhosa que Ele tem para cada um de nós. Então, vou pedir a você, feche os teus olhos, em nome de Jesus.